Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Cura e Consciência. Hoje o nosso tema vai ser esse daqui, Ho'oponopono e o despertar espiritual. Vamos falar um pouco mais dessa técnica, que é uma técnica havaiana. Eu já tenho vídeos aqui no canal e que eu explico integralmente o que é esta técnica, qual a origem dela, as histórias dos seus criadores e tudo mais. Eu vou deixar linkado aqui, tá bom? Nesse vídeo para vocês assistirem, para eu não entrar nesses detalhes agora. Mas, para quem não conhece, um breve resumo. É uma técnica havaiana ancestral, milenar, que foi trazida ao Ocidente pela Morna Simeona, que era uma xamã havaiana, né, típica, e ela modernizou a técnica do Ho'oponopono para ser divulgada pelo mundo. E ela fez palestras em vários países do mundo. Teve um discípulo direto dela, que é o Dr. Hyu Lin. Ele é psicólogo, ele já faleceu também, mas ele era psicólogo. E ele se interessou por essa técnica quando ele precisava de uma cura para um filho dele, se não me engano. E ele se tornou discípulo, ele foi estudar, ele participou com ela de várias palestras pelo mundo, e ele se tornou a segunda figura mais importante dessa técnica. Bom, então a gente vai falar agora, né, de uma parte que não é muito utilizada, porque o Ho'oponopono ele é basicamente utilizado para limpezas de memória, pura e simplesmente. Você não diz assim, eu quero limpar essa memória, você simplesmente fala as palavras e as memórias são limpas, aquelas que você sabe, aquelas que você não sabe, inclusive. Então, a gente nunca toca no assunto de como o Ho'oponopono é importante também para o nosso crescimento, para o nosso despertar espiritual. Por quê? Porque o Ho'oponopono ele é muito mais do que somente uma técnica de limpeza energética. Ele é uma prática de reconciliação interior que vai atuar diretamente naquelas camadas mais sutis da consciência. Que é isso que eu falei agora. A gente não tem nem ideia do que o Ho'oponopono está limpando em nós. Então, ele vai atuar diretamente nessas camadas sutis da consciência. E por isso, ele tem um papel fundamental no nosso processo de despertar espiritual. Quando a gente inicia o despertar, a gente começa a perceber que os nossos padrões repetitivos, as nossas dores emocionais e até mesmo os nossos relacionamentos difíceis não são apenas externos, mas eles refletem memórias inconscientes que a gente carrega muitas vezes desde a infância, que a gente herda de outras gerações ou até mesmo de outras existências. O Ho'oponopono, ele convida a gente a olhar para isso sem julgamento e para liberar todas essas dores com amor. Então, a repetição das frases sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, atua como um mantra de purificação vibracional. Cada uma dessas palavras acessa um aspecto profundo do nosso ser. O sinto muito vai reconhecer a dor, a memória, a frequência densa que está no nosso inconsciente. O me perdoe vai liberar o peso, vai cortar os laços desse sofrimento que a gente nem sabe. O eu te amo vai transmutar a energia, trazendo luz no que era sombra antes. E o sou grato ancora a nova frequência de paz e de presença. No despertar espiritual, a gente percebe que a gente não é vítima do mundo, mas que nós somos co-criadores da nossa realidade. E o Ho'oponopono é uma ponte entre a dor e a consciência. Uma das bases do Ho'oponopono é essa, é trazer à nossa consciência que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Veja bem, não é culpa, nós não somos culpados, nós somos responsáveis. Existe uma diferença entre culpa, que traz um peso muito grande,
E responsabilidade, que é algo que a gente pode transmutar, que a gente vai entender e vai escolher fazer de outra forma. Ele, o Ho'oponopono, ele nos ajuda a limpar esses filtros emocionais que distorcem normalmente a nossa visão, para que a gente possa ver com mais clareza, para que a gente possa viver com mais presença e, principalmente, vibrar com mais verdade. E isso tudo, principalmente a mudança vibracional, é a base do nosso crescimento espiritual, da nossa expansão de consciência. Cada vez que a gente pratica o Ho'oponopono, alguma coisa dentro de nós se alinha com a frequência do amor original. E é nesse espaço que é silencioso, que é profundo, que é amoroso, que a nossa alma desperta. Porque o nosso despertar, ele vem dessa conexão com o que é profundo, com o que está inconsciente, que vem à consciência. Muitas vezes e algumas vezes ele não sequer chega à nossa consciência. No entanto, ele é limpo. E às vezes essa limpeza também faz com que a gente entenda, faz com que a gente consiga entender nossos padrões de comportamento, nossos padrões de pensamento, e não é só aquele padrão de pensamento de que eu só penso na catástrofe ou isso ou aquilo, é aquele padrão de pensamento que a gente sequer sabe que existe dentro de nós, que é o da escassez, por exemplo. Por quê? Você sempre pensa que você quer ter sucesso, que você quer ganhar dinheiro, que você quer promoção, que você quer, enfim, ter prosperidade. Mas existe algo que você não sabe explicar, o porquê das coisas não darem certo. E esse algo é algo que está lá escondido, está lá no seu inconsciente, que pode ser uma culpa, que pode ser um medo, que pode ser um remorso. Enfim, que é remorso, culpa, é praticamente igual, né? Mas e aí a prática do Ho'oponopono, ele vai muitas vezes limpar tudo isso e algumas vezes ele vai trazer até a consciência o entendimento disso, que você não está conseguindo enxergar racionalmente. E às vezes esse trazer à tona forma o que a gente conhece como catarse, né? Parece que as coisas pioram, parece que a gente fica ruim. E às vezes é até alguma coisa física mesmo. Tem pessoas que relatam sintomas físicos da limpeza, por exemplo, tonturas, enjoo, diarreia. Isso é comum até quando você faz uma limpeza profunda no seu, vamos dizer, no seu inconsciente, naquilo que está dentro de você. É estranho, mas em alguns casos as pessoas relatam isso. Mas essa catarse no Ho'oponopono é justamente quando essa limpeza toca bem no fundo mesmo, naquelas feridas que estão lá na sua alma. E conforme a gente vai praticando o Ho'oponopono, com constância, com presença, muitas vezes a gente é surpreendido pela chamada catarse emocional. O que é a catarse emocional? No primeiro momento, a catarse emocional é ruim, mas no fundo ele é um processo de liberação intensa. E o que essa catarse emocional vai proporcionar? Ela vai liberar emoções represadas, ela vai liberar memórias esquecidas, ela vai liberar sensações físicas. Como eu estava falando, muitas vezes choro, náuseas, tontura, bocejos, sensação de cansaço intenso. E esse choro, aquele choro repentino, que você não sabe por que você tem vontade de chorar de repente. Por quê? Porque é a catarse emocional que está sendo liberada por essas palavrinhas tão simples, que parecem simples, mas que têm
uma limpeza profunda. O Ho'oponopono é o nosso veja, né, de limpeza pesada. Tudo isso é, na verdade, parte do processo dessa limpeza energética. Isso tudo vai acontecer porque no Ho'oponopono ele não atua apenas na mente consciente, ele vai acessar aquela camada profunda do inconsciente, onde ficam guardadas as dores antigas, os traumas, aquilo tudo que foi herdado, né, os padrões herdados dos nossos ancestrais até. E quando essas memórias são tocadas pela vibração das palavras, que palavras? Palavras do perdão, do amor, do agradecimento, né, da gratidão, elas começam a se dissolverem. Mas antes de ir embora, muitas vezes elas vêm à tona. Sabe quando você, por exemplo, vai desentupir a pia da cozinha? Você está lá lavando a sua louça e de repente a pia você percebe que não está indo embora. Ou às vezes o lavatório do banheiro ali e tal. E aí você vai desentupir com aquela bombinha lá, né? Então o que acontece? Aquilo vai embora direto? Não, a maioria das vezes aquilo sobe. E aí você vê a quantidade de gordura, às vezes resto de comida que caiu lá dentro. No caso do banheiro, a maioria das vezes é cabelo, né? Que penteia o cabelo, seca o cabelo, cai lá dentro, a gente nem percebe. Normalmente isso tudo sobe, vem à tona. Mesmo quando você joga, às vezes, algum produto, na hora que você joga a água, o que aquilo faz? Aquilo ferve e sobe também para a superfície. Muitas vezes traz essa sujeira junto. E aí depois acaba indo embora também, né? Então isso que acontece também com esses sentimentos. E por isso que causam essas sensações aqui, essas catarses que a gente chama. Isso não é um sinal de que tem alguma coisa errada, pelo contrário, é sinal de que alguma coisa está sendo transformada. Então, se você está praticando o Ho'oponopono e está tendo essas sensações, fique feliz, porque é sinal de que você está se reorganizando. É como limpar também uma ferida, né? Para que ela cicatrize de verdade. O que vai acontecer? Vai arder, vai doer, vai criar casquinha, vai ter toda aquela sensação ruim, mas depois é libertador. E aí, como que a gente lida com a catarse? Para lidar com a catarse, você tem que acolher sem resistência. Acolher esses sentimentos que estão vindo à tona, sem resistência. Respire, permite que essas emoções venham e vão embora. Segundo passo, não analise demais o que você estiver sentindo. No Ho'oponopono, ele não exige que você entenda tudo, apenas que você aceite, perdoe e ame. Por quê? Porque você não tem que ficar analisando, olha, eu acho que eu estou tendo isso porque em aquele momento, naquela ideia, naquela pessoa, aquele dia, aquela ancestralidade. Não. Você entenda que aquilo é a catarse que está acontecendo em você, que o processo está em andamento, que você está se limpando. Você não precisa entender, aceita apenas, que faz parte do processo, que é o terceiro passo. Confie no processo, confie no processo. A cura está acontecendo, mesmo que pareça que tudo é uma confusão só, mesmo que pareça que está tudo um caos, mas a cura está acontecendo. Confie no processo. Uma forma que pode te auxiliar a passar por isso, é escrever. Você pode escrever, colocar no papel o que você sente. Isso ajuda a te organizar também e a liberar esses sentimentos com mais facilidade. Porque no Ho'oponopono a cura é profunda, e cura profunda é assim mesmo. Primeiro ela limpa, depois ela floresce. Então, se você já estiver praticando o Ho'oponopono e se você estiver passando por esse processo, lembre-se, você está indo além da superfície. Você está limpando não só por você,
mas por toda uma linhagem. E isso é o despertar espiritual. Ele não é só luz. Ele começa no mergulho profundo, na coragem de olhar para dentro e liberar o que te pesa. E o Ho'oponopono, ele é uma ferramenta importante e amorosa para isso acontecer. Simples, poderosa e profundamente transformadora. Vocês se lembram que eu passei aqui, né, na segunda-feira, o método que eu criei, que é o Ho'oponopono do Círculo Sagrado. Esse método, ele pode ser usado para prosperidade, relacionamentos, emoções, tudo que você precisar curar em você, a sua prosperidade, o seu relacionamento com a vida, com as pessoas, a sua emoção, aquilo quando você tem é sujeito a muitas instabilidades emocionais. Então, fazendo esse processo aqui, você está associado à sua limpeza dos chakras, à sua ativação dos chakras também. Então você pode também fazer tudo isso, você também pode vir a ter essa catarse, tudo isso que eu acabei de explicar, porque justamente você vai usar exatamente essas palavras, você usa essas palavras envolvida na sua intenção. Aquilo que eu expliquei, eu não coloquei a minha intenção, eu quero ganhar tal contrato, eu quero ganhar a promoção. Não, eu limpei em mim, eu expliquei, tá tudo bem explicadinho ali no vídeo que eu coloquei na segunda-feira às 9 horas da noite. Tá tudo bem explicadinho. Eu limpei em mim todo esse processo que a gente viu ali, que eu explico lá no vídeo também. Então é a mesma coisa, você vai fazendo continuamente, você vai equilibrando os seus chakras, você vai distribuindo, você vai mexendo com as suas emoções, você vai mexendo com tudo que está ali dentro de você internamente, que você nem sequer sabe que tem. Então é uma prática que não diferencia em nada. A única coisa do círculo sagrado é porque a gente vai usar o círculo aqui no nosso chakra cardíaco. Você vai imaginar aquele vórtice, aquele círculo dourado de luz e vai desenhar ele aqui no seu cardíaco e vai repetir as palavras que estão lá no vídeo e por 7 vezes, pelo número 7, que eu já expliquei para vocês, são 7 chakras e a força simbólica do número 7, e mais 3 vezes sem falar as palavras no final, para totalizar 10, que você reduz a 1, que é o início de um ciclo novo. Então, tem tudo a ver com a limpeza e a remodelação de processos pessoais, processos de liberação de emoções, liberação de prosperidade e o nosso despertar espiritual, com certeza, tá? Tem tudo a ver com isso. Então, pratiquem o Ho'oponopono. Pode ser o Ho'oponopono do círculo sagrado, pode ser o Ho'oponopono simplesmente falando só as palavras, mas pratiquem, porque isso vai te ajudar muito no seu processo de cura, no seu processo de conscientização, de expansão da consciência, no seu processo do despertar espiritual. É esse assunto que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Espero ter ajudado alguém a compreender melhor. Caso haja alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa aqui o seu like, encaminhe para alguém que você saiba que precisa ou que goste desses assuntos. E se não for inscrito, se inscreva aqui no canal e acione o sininho para receber todas as notificações. Deixando aqui um recado, nosso horário base de publicação de vídeos vai ser às quarta-feira e às sextas-feiras, sempre às 19 horas,
tá bom? Esse vai ser o horário base. Eventualmente podemos ter alguma live, eventualmente podemos ter algum vídeo extra, como no caso desse de segunda-feira. Mas o horário base é quarta e sexta, sempre às 19 horas. O que eu estou organizando aqui para o canal? Às quartas-feiras, nós vamos ter os assuntos de energia, vibração, chakras. Tudo isso que a gente vem falando já aqui, que normalmente eu faço aqui na lousa, eventualmente pode até não ser só aqui na lousa. Mas assuntos como esse agora, Ho'oponopono, chakras, enfim, vários assuntos com esta temática. Às sextas-feiras vai ter um quadro novo aqui. O quadro se chama Além da Superfície. Ele vai ser assuntos mais densos e vai ser em formato de podcast. O que são assuntos densos? A gente vai falar de assuntos diversos, tá? A gente vai trazer algo além da superfície, algo mais profundo. A gente vai discutir aqui temas diversos relacionados também as questões da transição planetária, as questões de ufologia espiritual, enfim, a gente vai trazer muitos temas aqui, nada rasos, tá? Então são temas mais densos. Isso é voltado para quem já está num processo maior de desenvolvimento, de expansão da consciência, e para todos que têm curiosidade sobre os assuntos e crescer, obviamente, entender, discutir mais, deixar aqui nos comentários, tá? A princípio eu vou estar sozinha, vou fazer vídeos gravados, trazendo os temas, e conforme for crescendo o quadro, a gente vai vendo o rumo que ele vai levar, tá bom? E nós vamos ter os vídeos extras, né, a qualquer dia, como aconteceu nesta segunda-feira. Os vídeos extras vão ter temas variados e lives eventualmente. Então, como aconteceu na segunda-feira, eu trouxe aqui um tema falando sobre a técnica que eu criei, e a live que eu deixei aqui, que foram recados, né, que eu recebi, mensagens e tudo mais. Não se esqueçam que agora a gente também tem o Instagram aqui do canal, tá? Ele é o @cura, né, minúsculo, tá? .e-consciência. E-consciência, tá? instagram.com/cura.econsciência. Então, segue lá a gente também, porque lá eu vou colocando também as atualizações e trecho aqui dos vídeos mais longos, tá bom? Então é isso, gente. A gente se encontra agora na sexta-feira, já na abertura do novo quadro Além da Superfície. Vocês vão gostar. Um beijo a todos e até lá. Tchau.